Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem está falando é a Carmen, responsável aqui por este canal Entre Linhas by Carmen. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E o vídeo de hoje é o vídeo do passo a passo desse lindo trilho de mesa que eu vou estar trazendo aqui para vocês nesse momento, passo a passo completinho aí, para vocês estarem vendo e fazendo e vendendo aí, com certeza é uma peça bem vendável aí que vai agradar as suas clientes. Então, o vídeo de hoje é um passo a passo aí para vocês estarem aí fazendo e vendendo muito. Bora lá então para o vídeo de hoje. Lembrando que eu estou usando aqui os materiais, são todos fios na ordem 6, tá? Da marca Crochética. Então, eu já vou passar todas as informações aqui, quantidade de material que eu utilizei, tudo direitinho para vocês poderem usar aí também os materiais abertos de vocês, tá bom? Eu fiz esse aqui com 2 flores, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui é uma florzinha e lá tem uma. No passo a passo eu explico como você aumentar ele se você quiser fazer ele maior, tá bom? Então, esse aqui é o multicor chocolate da Crochética, tá? Que eu fiz a flor catavento, é a cor chocolate. Eu gastei 18 gramas na peça, então 9 gramas em cada flor. Eu fiz aqui, esse verdinho que eu utilizei aqui é o verde folha da Crochética. Usei 6 gramas em cada uma das partes, então 12 gramas no total. Do cru, eu usei 93 gramas na peça toda, tá? Então, nessa parte aqui, naquela, 93 gramas. Esse salmão aqui, ele é um barbante aberto que eu já tinha aqui na minha casa. E do salmão, na peça toda, que eu fiz 1, 2, 3, 4 carreiras com essa daqui, né, do picôzinho aqui, eu gastei 157 gramas na peça toda. E esse aqui é o marrom dourado da Crochética, tá bom? Todos ordem 6. E do marrom dourado nessa peça aqui, eu gastei 91 gramas. Então, essa minha peça aqui ficou pesando com um peso total 371 gramas, tá? Então, e as medidas dela... Ela ficou medindo, vou abrir aqui um pouquinho melhor para vocês estarem vendo. A agulha que eu utilizei para confeccionar é agulha de 3,75 milímetros e também uma tesoura aí no nosso passo a passo, tá? Então, vou passar já as medidas aqui para vocês e nós já vamos ir, então, para o nosso passo a passo. Aqui está a nossa peça, olha que linda. Ela ficou medindo daquela pontinha lá até esse outro lado aqui, 83 centímetros. E de largura, nessa parte mais larga aqui, 49 centímetros, tá bom? Então, aqui está a nossa peça do passo a passo de hoje. Aproveitem aí, vamos lá. Então, para iniciar esse passo a passo, nós vamos precisar de 2 flores dessa daqui, tá? Que é a flor catavento, que já tem o passo a passo aqui no meu canal. Vai ser o primeiro link aqui na descrição para vocês. Já tem o passo a passo da flor e de como passar esse verdinho ao redor aqui também, tá? Então, você vai precisar de 2 flores para o trilho de mesa com 2 motivos, né? Ou então, de 3 flores para o trilho de 3 e assim sucessivamente, tá? Se você quiser fazer outra flor, você pode também fazer a flor rasteira, que também tem o passo a passo aqui no meu canal. Eu vou deixar, vai ser o segundo link aqui na descrição para vocês, da flor rasteira para você estar fazendo, tá? Ou então, você pode usar a flor da sua preferência, que seja com 8 pétalas e que dê para fazer esse quadradinho aqui, né? Formar um square aqui com a florzinha, tá? Então, eu já tenho uma partezinha aqui pronta, já que eu já fiz para adiantar, e eu vou estar fazendo a outra parte aqui junto com vocês, e aí nós vamos prosseguir aqui com o passo a passo, tá? Então, eu vou estar usando o cru aqui para estar fazendo com vocês, né? Mas você usa aí a cor da sua preferência, e você vai prender o fio aqui em qualquer um dessas partezinhas aqui desse lequezinho de 3 pontos altos com 2 correntinhas, tá? Então, eu vou prender aqui o meu fio cru da maneira que eu sempre prendo. Se você tem outra maneira aí, você pode prender. Eu prendo ele assim, faço um nozinho. E aí, depois, eu vou trabalhando aqui
né, sobre o fio. Então, eu vou carregando esse fio junto aqui comigo, tá? Então, eu faço uma correntinha, 2 e 3 correntinhas que equivalem ao meu primeiro ponto alto. Eu vou fazer aqui sempre leque sobre leque agora, tá? Então, vamos lá. Ó, mais um ponto alto e mais um ponto alto. Então, eu tenho um bloquinho aqui com 3 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas e mais 3 pontos altos aqui no mesmo espaço, tá? Que eu estou fazendo leque sobre leque aqui. Ó, ficou assim. Eu pego esse fiozinho aqui e eu venho só nessa argolinha de trás aqui do meu ponto e eu vou levar ele até essas 2 correntinhas que eu tenho aqui, tá? Porque daí depois já facilita o meu arremate, tá? Ó, vou levando. E aí, depois eu venho aqui trabalhando por cima e aí eu já posso cortar o meu fio, porque ele já vai estar arrematado aqui e não vai ter perigo de soltar, tá? Então, prontinho, fiz o leque ali, né? Vou fazer uma correntinha, vou vir aqui no próximo espaço e vou fazer 3 pontos altos ali. Uma correntinha no próximo espaço, 3 pontos altos. Prontinho. Uma correntinha, vocês vejam que aqui eu já tenho um leque novamente, então, aqui eu vou fazer leque sobre leque, tá? Então, um ponto alto, 2 e 3 pontos altos. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos aqui dentro no mesmo espacinho para formar o meu leque. Tá vendo? Fácil, simples. Uma correntinha, laço, venho aqui no próximo espaço, 3 pontos altos. Tá vendo? É bem fácil essa parte aqui, esse quadrado. Aliás, todo esse trilho aqui, ele é muito fácil de ser feito. Bem rapidinho, você consegue confeccionar ele. Tá vendo, ó? Pessoal, e agora vocês vão fazer essa sequência que eu fiz com vocês aqui até o final da carreira, tá? Aqui onde tem o leque, você vai pôr outro leque. E aqui você vai pôr 3 pontos altos separados por uma correntinha, desculpa. Aqui outro leque. E aí, quando estiver aqui, eu volto para encerrar e iniciar a próxima carreira aqui com vocês, tá? Porque nós vamos, nessa parte aqui, fazer somente esse quadrado aqui, tá? Bem fácil e bem simples. Então, vou fazer o meu aqui, essa carreira, e eu volto para explicar a próxima. Então, eu fiz aqui a minha carreira com aquela explicação que eu dei lá para vocês no início, né? E eu vou finalizar essa carreira aqui junto com vocês e já iniciar a próxima, tá? Então, aqui eu tenho as 3 correntinhas que eu fiz no início do trabalho, eu vou fechar aqui na terceira, e eu vou, passar aqui para esse intervalinho com pontos baixíssimos. Então, eu faço um ponto baixíssimo, vou caminhar, né? 2 e o terceiro dentro aqui do meu espacinho. E, novamente, leque sobre leque. Então, são 3 correntinhas que equivalem meu primeiro ponto alto. E mais 2 aqui para fazer o meu bloquinho aqui de 3 pontos altos. 2 correntinhas e no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. Aliás, mais 3, né? Que é o nosso leque do canto aqui, ele é composto de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Pronto, tá feito o meu leque aqui. Ou o meu canto, né? Como você preferir, porque é um quadrado. Uma correntinha, venho aqui no próximo e vou colocar 3 pontos altos. O nosso trabalho, ele é só isso, só essa repetição aqui por 5 carreiras. Então, eu estou na segunda, eu tenho que fazer mais 3 carreiras nessa repetição aqui, tá? Então, ó. Sempre onde tiver
um espacinho de uma correntinha, eu vou colocar um bloquinho de 3 pontos altos. Sempre onde tem o leque, eu vou fazer leque sobre leque, tá? Então, ó, aqui eu tenho um leque, vou fazer leque sobre leque. Então, 1, 2, 3 pontos altos. 1, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos aqui no mesmo espaço. E agora, é só continuar. Todo o final de carreira vai ser como nós fizemos agora, e todo o início de carreira vai ser do mesmo jeito, por 5 carreiras, tá? Então, tá fácil, é só fazer essas repetições aqui, eu não preciso ficar repetindo, vou mostrar aqui o quadrado pronto para vocês. Então, ele fica assim, ó, tá vendo, ó? Aqui eu tenho, então, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras que eu vou fazer nessa repetição aqui que eu mostrei, conforme eu mostrei ali no passo a passo para vocês. Vocês vão fazer da mesma maneira. Essa aqui é a minha basezinha do meu trilho de mesa. Pessoal, eu recomendo para vocês que vocês não aumentem essa base aqui. Vocês podem aumentar depois da emenda, tá? Por conta do bico de acabamento, para ele fechar a contagem de pontos bem certinho. Então, se você quer fazer o seu bico mais largo, mas eu acredito que não vai precisar, porque ele fica em torno de 49, 48, até 50 centímetros, dependendo do seu ponto, na largura, e se você quer aumentar ele no comprimento, você vai fazer mais quadrados desse daqui para estar aumentando ele no comprimento, tá? Então, na largura, se você quer ele mais largo que isso, eu recomendo que você não aumente essa base aqui, que você aumente, então, as carreiras depois da emenda que nós vamos fazer aqui. Quando chegar lá, no momento em que for... que pode ser aumentado, eu vou passar para vocês aqui no vídeo, vou dizer para vocês como que vocês devem fazer para aumentar para o bico de acabamento dar certo depois na contagem também, tá bom? Então, pessoal, eu vou lá fazer esse meu aqui igual a esse, tá? Eu vou voltar aqui para encerrar a carreira, a última carreira aqui com vocês, para mostrar como que eu vou fazer para cortar o fio, para levar o fio já para ir fazendo o arremate junto com o trabalho, como eu tenho feito aqui, mostrado para vocês. E iniciar a próxima carreira, que vai ser a carreira da emenda, né? Da emenda, sim, tá? Porque como vocês puderam ver, eu não estou mais emendando essas partes aqui no cru, eu já estou emendando na próxima cor, que dá uma... ele deixa o nosso trabalho um pouquinho maior, tá? Então, eu vou lá, eu vou terminar essa parte aqui, e aí eu já volto aqui pra gente fazer a emenda e prosseguir aqui com o nosso trabalho. Voltando aqui, então, pra encerrar a minha peça aqui com vocês, ó, o meu quadradinho tá aqui, ó, feitinho, tá? Você tem que dar uma ajeitadinha nele, assim, como toda peça, você sempre tem que dar uma ajeitadinha, tá? E aí, eu estou aqui com os meus 2 quadradinhos para continuar o trabalho com vocês. Então, vou encerrar essa carreira aqui junto com vocês e já iniciar a próxima. Então, vou fazer uma correntinha, vou vir aqui na terceira que nós fizemos do início e vou encerrar com um ponto baixíssimo. Eu já corto meu fio aqui, tá? E aí, eu vou novamente, ó, novamente não, eu não expliquei ainda nesse vídeo, mas eu tenho explicado isso em todos os vídeos de passo a passo que eu tenho feito, que eu faço arremate assim. Então, o meu fio está cortado aqui, né? Eu venho aqui, ó, pego as 2 alcinhas de trás pra frente, pego esse meu fio aqui e puxo ele lá pra trás, ó, tá vendo? E eu venho no próximo ponto, só na argolinha de trás, ó, vou puxar ele pra cima. No próximo, eu vou puxar ele para baixo. No próximo, eu vou puxar ele para cima. E no próximo, para baixo novamente. Eu gosto de deixar ele para baixo, que facilita o meu arremate. Depois, eu venho trabalhando aqui por cima. E o meu trabalho já fica totalmente arrematado, porque... aí, eu posso passar uma colinha antes de cortar o fio, ou como você está acostumado a fazer aí, tá bom?
Com o meu fio na cor salmão agora, eu não costumo iniciar aqui no mesmo lugar que eu encerrei, tá? Mas se você tem esse costume, fique à vontade. Eu venho aqui na outra, eu sempre gosto de fazer aqui nos leques, tá? Então, com o fio salmão agora, eu vou prender o meu fio aqui, né? Com um nozinho, como eu sempre faço. E vou iniciar a minha carreira com 3 correntinhas aqui, e já vou carregar esse fio novamente aqui, lá para facilitar o meu arremate. Então, 1, 2 e 3 correntinhas. Vou fazer leque sobre leque. Nós vamos continuar fazendo em todos os lugares onde tiver leque, nós vamos estar fazendo leque, tá? Essa é a carreira que nós vamos estar fazendo a união agora das nossas peças. Então, eu vou fazer aqui o leque. Três pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Ó, já fiz o leque aqui que eu iniciei. Eu já vou vir aqui, ó, eu caminhei com esse fio até aqui. Eu vou levar ele até aqui no espacinho de 2 correntinhas, pegando só na alcinha de trás, para já facilitar o meu arremate aqui, tá? Então, vamos lá, ó. Três. Tá vendo? Então, deixo o meu fio aqui atrás, depois eu trabalho sobre ele, passo uma colinha, corto e está arrematado, não tenho mais o trabalho aí de arrematar tudo, né? Uma correntinha, próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha no próximo espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha no próximo espaço, 3 pontos altos. E isso vai ser a nossa repetição na maioria do trabalho, tá? Então, vamos lá. Uma correntinha, próximo espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha, próximo espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha, próximo espaço, 3 pontos altos. Ó. Uma correntinha, próximo espaço, 3 pontos altos, e nós já chegamos aqui no nosso próximo leque, tá? E eu já vou fazer a emenda aqui junto com vocês agora. Então, tá assim, ó. Continuamos fazendo o mesmo padrão que nós estávamos fazendo. Então, nós vamos estar fazendo a nossa emenda agora, tá? Então, vamos lá. Vou fazer uma correntinha, vou vir aqui dentro do meu leque, vou fazer meio leque aqui, tá? Então, Opa! Deixa eu só... Eu já tô arrematando o fiozinho aqui, como vocês viram, né? Que eu deixei ele esperando ali. Então, vamos lá. Meio leque são 3 pontos altos, tá? 2 e 3 pontos altos. Meio leque, quando a gente faz um leque inteiro, a gente faz 2 correntinhas. Então, no meio leque são 3 pontos altos mais uma correntinha. E ficou assim. Agora, eu vou pegar a minha outra basezinha que eu tenho já pronta, tá? E vou fazer outro meio leque do outro lado. Então, só vou virar para não ficar todas as emendas ali, porque eu acho que fica grosseiro o meu trabalho, tá, pessoal? Se você tá acostumado a colocar emenda sobre emenda, fica tranquilo. Aqui, ó, a outra pontinha aqui onde eu tenho os meus leques, tá? Então, eu laço minha agulha, vou fazer outro meio leque aqui dentro. Então, um ponto alto, 2 e 3 pontos altos. Agora, eu vou seguir minha carreira por aqui, tá? Uma correntinha, 3 pontos altos.
uma correntinha, 3 pontos altos. E aí, eu vou fazendo até chegar aqui nesse leque, tá? E aí, meu trabalho ficou assim, aqui, meio leque desse lado, meio leque desse lado, fiz até aqui, aqui eu vou fazer o meu leque, novamente, leque sobre leque, depois eu vou vir até aqui. Se você vai colocar mais desses motivos aqui, você vai fazer exatamente como nós fizemos aqui, você vai continuar aqui. Se você não vai mais, vai deixar desse mesmo tamanho, você vai fazer leque sobre leque, vai vir aqui, vai fazer leque sobre leque e vai vir até aqui. Aí, aqui eu volto pra gente estar terminando essa emenda aqui, tá bom, pessoal? Então, agora você só continua. Se você vai emendar mais um, você faz como nós fizemos aqui. Se você não vai mais emendar, vai fazer do mesmo tamanho, você vai fazer um leque aqui, vai fazer normalmente como está o padrão que está aí para você, tá? Eu vou, então, fazer até aqui agora o meu trabalho e eu volto para terminar essa emenda aqui com vocês, juntinho aqui com vocês, tá bom? Eu fiz toda a minha peça aqui, então, como eu expliquei para vocês, né? Até aquele espacinho antes da nossa emenda aqui, tá bom, pessoal? Então, aqui eu tenho leque sobre leque e lá leque sobre leque, né? Eu tenho 3 pontas aqui, então, em cada um agora dos nossos motivos, tá? Então, vamos lá agora para nós completarmos a nossa emenda aqui, tá? Então, vamos lá. O que você precisa sempre prestar atenção é para esse aqui não enrolar, tá? Para você sempre manter ele bem certinho aqui na emenda, tá? Então, vamos lá. Eu fiz aqui os meus 3 pontos altos. Agora, eu vou vir aqui. Vou fazer uma correntinha nesse espacinho aqui, ó. Eu vou fazer mais 3 pontos altos. Tá vendo? Vou fazer uma correntinha, e agora, nesse espacinho de uma correntinha aqui, eu vou colocar um ponto baixo aqui, tá? Um ponto baixo, uma correntinha, vou vir do outro lado aqui, ó, tá vendo? E vou fazer 3 pontos altos ali. E o nosso trabalho vai ficar emendado assim, ó. Já fiz a minha emenda aqui no meu trabalho, tá? Agora, a sequência é normal, tá? Uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, leque sobre leque aqui, leque sobre leque aqui, e aqui, leque sobre leque, tá? Aí, eu volto aqui para encerrar a carreira com vocês e explicar como nós vamos... Aí, já vamos fazer aqui a próxima carreira, eu vou explicar como que vai ser aqui para fazer aí a continuação do trabalho, tá? Lembrando sempre, tudo que eu fizer desse lado aqui, você vai fazer do outro lado exatamente igual. Fiz toda a minha carreira aqui com o padrão, então, que eu expliquei para vocês, e voltei aqui para encerrar junto com vocês. Então, eu vou agora contar aqui 1, 2, 3, vou vir aqui e vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? Vou cortar esse fio. Pessoal, se você quer fazer de uma cor só essa parte aqui, você pode fazer bem tranquilamente. É só você caminhar aqui com 3 pontos baixíssimos até o intervalinho e fazer leque sobre leque, tá? Então, eu não vou fazer, eu vou estar cortando o meu fio aqui nesse momento e vou fazer aquele arremate que eu já expliquei aqui pra vocês várias vezes, já expliquei nesse vídeo aqui também, tá? Eu vou continuar aqui trabalhando agora com o meu marrom dourado, vou prender, então, aqui no meu leque aqui, porque eu já quero logo vir explicar para vocês como fazer aqui, tá? Então, eu vou prender aqui com o marrom dourado, porque todas as carreiras são repetições agora, tá bom, pessoal? A única coisa diferente, um pouquinho diferente vai ser aqui, mas eu vou explicar aqui para vocês. Bem rápido, bem fácil. Quem já fez o trilho de mesa Letícia já sabe fazer esse, né? Então, essa parte aqui é bem parecida lá com o trilho de mesa Letícia. Deixa eu só pegar bem certinho aqui pra vocês, ó. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Um ponto alto, mais um,
Dessa vez eu não levei meu fio aqui, mas depois eu arremato ele, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Mais 3 pontos altos, porque eu estou aqui no meu leque, né? Então, sempre onde ter leque, vai ser leque sobre leque. Ó, ficou assim. Vou puxar esse fiozinho lá pra trás. E aqui eu vou fazer os pontos, os meus bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, vamos lá. Eu vou fazer esse pedacinho aqui com vocês e depois todo o restante da carreira vocês vão fazer aí, tá bom? Eu vou fazer, ó, bloquinho, o segundo. Com esse trilho de mesa aqui, dá pra usar aquelas sobras de barbante também, os cones abertos, né? Então, aproveitem aí pra fazer vários e ganhar um bom dinheirinho aí com o material que você já tem aberto, né? Esse tamanho aqui, ele é econômico e ele não fica tão pequeno, né, pessoal? Então, vale super a pena aí, dá pra ganhar um bom dinheirinho aí. Então, vamos lá. Ó, estou fazendo aqui junto com vocês. Aqui. Prontinho, ó, já fiz aqui meus bloquinhos. Eu tenho um aqui ainda, então eu vou fazer ele também. Ó, um espacinho aqui, né? Então, vou fazer 1, 2 e 3 pontos altos, tá vendo, ó? Fiz meu último e aqui eu tenho a emenda, tá? Como que eu vou fazer aqui? Bem fácil. Eu vou fazer uma correntinha e eu vou pular lá pro próximo espacinho do outro lado. Vou laçar a minha agulha e vou fazer aqui um bloquinho de 3 pontos altos ali do outro lado. Olha só. Uma correntinha, no próximo espacinho, um bloquinho de 3 pontos altos. Então, você vai fazer agora as repetições por toda a volta aí do seu trabalho, tá? Aí, você vai fazer aqui, ó, fica assim, ó, tá vendo? E aí, você vai fazer aqui, onde tem espacinho de uma correntinha, você vai fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Onde tem o leque aqui, você vai pôr leque sobre leque, por toda a volta você vai fazer nesse mesmo padrão. Quando chegar aqui desse lado, ó, tá vendo? Vou virar aqui o meu trabalho só para explicar para vocês. Olha só, quando chegar desse lado aqui, você vai fazer um bloquinho aqui, uma correntinha e um bloquinho desse outro lado. O espelho do que nós fizemos aqui, tá? Bem fácil. Eu vou fazer toda a minha carreira e aí eu volto aqui com vocês para explicar o que vai ser feito depois, tá? Então, pessoal, eu finalizei aquela carreira com o marrom dourado, como eu expliquei para vocês. Já cortei o meu fio, ó, porque eu vou voltar agora a trabalhar com o meu salmão, tá? Então, quero explicar aqui para vocês que aqui, ó, nesses... aqui onde a gente tem essa partezinha aqui de um motivo para o outro, você vai fazer nas próximas 2 carreiras, tá? Como eu expliquei para vocês nessa daqui, você vai fazer 3 pontos altos aqui, uma correntinha já vai pular para cá, tá? Então, eu vou fazer 2 carreiras no salmão agora, aqui do meu trabalho, e aí eu vou voltar aqui com vocês, porque o restante, pessoal, é só repetição de 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, e onde eu tenho os lugarzinhos aqui, onde eu tenho o leque, eu vou continuar colocando leque sobre leque, tá? Então, eu vou fazer mais 2 carreiras aqui no salmão. Se você tá fazendo com uma cor só essa parte aqui, você vai ter assim, ó, 4 carreiras, aliás, 5 carreiras no cru, ó. 1, 2, 3, desculpa, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras no cru, e aí você vai ter 1, 2, 3, 4 carreiras na outra cor que você fizer, tá bom? Eu vou ter aqui 5 no cru, uma no salmão, uma no marrom dourado ou caramelo aí, claro, depende da marca, e mais 2 no salmão, tá? Então, o meu corpo do meu
trabalho aqui vai ficar com 9 carreiras, tá? Sem contar aqui a flor e o verdinho, tá bom? Então, eu vou fazer isso agora, vou dar prosseguimento aqui nessa parte, e aí eu volto, porque daí nós vamos já entrar no bico de acabamento aqui juntos. Então, pessoal, olha só, depois das carreiras que eu falei para vocês aqui, meu trabalho está assim, tá? Então, eu estou com 9 carreiras aqui no corpo do meu trabalho. Como eu disse para vocês aqui, quando eu tava fazendo essa basezinha no cru, que o momento de, eu ia dizer quando era o momento que se vocês quisessem aumentar, qual seria o momento? É esse momento aqui, pessoal, só que vocês têm que prestar atenção numa coisa. Sempre vocês têm que terminar aqui as carreiras com números ímpares, então, vocês têm que aumentar de 2 em 2, tá? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Se você quer ele mais largo do que 50 centímetros, você precisa fazer aqui mais 2 carreiras. Uma carreira não vai fechar o bico de acabamento depois, tá? Então, pessoal, ele está assim, agora eu vou entrar, o meu já vai ficar com quase a medida aqui com mais de 45 centímetros, então, para um caminho de mesa, um trilho de mesa, já está ótimo aqui para mim, tá? Então, eu vou entrar agora com o bico de acabamento aqui, vocês aí, se querem fazer mais carreiras, mais 2, então, vocês têm que ficar, então, com 11, ou com 13, ou com 15 carreiras, sempre precisa ser número ímpar, tá? Então, aqui é o momento agora de fazer o aumento. Então, vamos lá agora, vamos continuar aqui. O nosso bico de acabamento, ele tem 3 carreiras ainda, então, 2 eu vou fazer com a cor marrom dourado, que está aqui, e a última carreira eu vou estar fazendo com esse salmãozinho de novo, tá? Então, vou voltar agora com o marrom dourado aqui. Eu vou iniciar a minha carreira aqui, então, aqui no meu, onde eu tenho um leque, tá? Aqui nessa carreira, onde eu tenho o leque de 3 pontos altos, separados, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, eu vou continuar fazendo nessa carreira aqui, um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, tá? Então, vamos lá, ó. Eu vou, leque sobre leque, eu vou manter aqui o leque exatamente igual como a gente vinha fazendo. Então, 3 correntinhas que equivalem meu primeiro ponto alto, mais um ponto alto e mais um ponto alto. 2 correntinhas. No mesmo espaço, eu vou fazer fechar o meu leque aqui, né? Então, mais 3 pontos altos. Ficou assim. Vou agora, então, fazer uma correntinha, laço minha agulha nesse próximo espaço, eu vou fazer somente um ponto alto. Uma correntinha, no próximo espaço, agora eu vou fazer um leque também, só que vai ser um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, tá? Então, o leque com 3 pontos altos, eu vou fazer somente aqui onde eu tenho os leques já do trabalho, tá? Eu vou manter os 3 pontos altos. Aqui, para fazer o bico de acabamento, eu vou fazer os leques com 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, ó. Uma correntinha, no próximo espacinho, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo espaço, um leque novamente, tá? 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Assim, uma correntinha, próximo espaço, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo espaço, vou fazer novamente um leque de 2 pontos altos. 2 correntinhas e 2 pontos altos. Soltar o fiozinho aqui um pouco. Uma correntinha, no próximo espaço, somente um ponto alto. Uma correntinha, e aqui no próximo espaço, 2 pontos altos. 2 correntinhas e 2
pontos altos. E aí, agora, nós chegamos aqui, ó, naquela parte da emenda, tá vendo? Onde a gente fez a emenda. Então, eu terminei aqui com um leque. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma correntinha, vou laçar a minha agulha, vou vir aqui, ó, naquela uma correntinha que a gente vinha fazendo quando pulava de um lado pro outro, e vou colocar um ponto alto aqui, tá vendo? Uma correntinha, e agora eu vou no primeiro espaço já fazer um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Uma correntinha, no próximo espaço, eu vou fazer somente um ponto alto. Uma correntinha, no próximo, eu vou fazer um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Tá bom, pessoal? Então, é assim que nós vamos estar fazendo toda a nossa carreira, tá? Caiu minha tesoura pra variar, né? Então, como vocês viram, ó, aqui do outro lado, onde tem a emenda, você vai fazer como nós fizemos aqui. Você sempre vai intercalar um leque com 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto. Você sempre vai intercalando. Quando você chegar aqui, onde nós já temos aqueles leques de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas aqui no nosso trabalho, nós vamos manter aqui o leque de 3 pontos altos e 2 correntinhas e 3 pontos altos. Por quê? Para ele ficar bem certinho depois na hora da finalização, tá? Porque às vezes se a gente colocar só um leque com 2 pontos altos aqui, pode acontecer de ele dar uma repuxada, porque ele tem um cantinho aqui, tá? Então, mantenham aqui o leque. É só fazer toda a volta nesse padrão que eu expliquei aqui. Quando estiver aqui finalizando desse lado aqui, eu volto para explicar para vocês como vai ser a próxima carreira. É só fazer essa repetição, seguir, é bem fácil, bem tranquilo. Qualquer dúvida, volte o vídeo um pouquinho e preste atenção, olhe que vai dar tudo certo. Fiz toda a carreira, então, com o padrão que eu expliquei para vocês, ó, tá? Então, cheguei aqui aonde eu tinha iniciado, e agora nós vamos fazer mais uma carreira. Eu vou estar fazendo mais uma carreira aqui nesse marrom dourado. Então, eu vou encerrar a minha carreira aqui com um ponto alto sozinho, né? Uma correntinha. Vou vir aqui na terceira correntinha que fizemos aqui no nosso leque para finalizar a carreira. E agora, eu vou trabalhar aqui dentro do leque aqui dentro dessa. Então, eu vou caminhar com pontos baixíssimos até lá, né? E dentro desse leque aqui, que eu fiz com 3 pontos altos, que é aquele leque que nós estávamos mantendo, ele leque sobre leque, eu vou colocar 7 pontos altos separados por uma correntinha. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, que vai equivaler ao meu primeiro ponto alto, e mais uma para ser a correntinha de separação. Vou colocar mais um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto, uma correntinha, outro ponto alto, mais uma correntinha, mais um ponto alto. Eu já estou aqui com 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer mais uma correntinha e mais um. Então, eu tenho que ficar aqui com 7 pontos altos nesse que eu fiz aqui, leque sobre leque, tá? Então, 7 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha de intervalo, vou vir aqui sobre aquele ponto alto que a gente fez sozinho na carreira anterior e vou colocar, e vou prender com um ponto baixo. Uma correntinha, venho aqui naquele leque que nós fizemos na sequência, agora nós temos aqueles leques de 2 pontos altos, né? Então, nesses aqui, nós vamos colocar apenas 5 pontos altos separados por uma correntinha. Então, um ponto e uma correntinha, mais um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto, mais uma correntinha, mais um ponto alto e mais uma correntinha.
Então, eu fiquei aqui agora com, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos separados por uma correntinha. Uma correntinha, venho aqui, prendo naquele ponto alto da carreira anterior. Tá vendo? Uma correntinha, sempre quando eu vou vir trabalhar aqui dentro do meu leque, eu faço uma correntinha antes e uma correntinha quando estou saindo. Então, vamos lá. É bem fácil e essa vai ser a repetição por toda a carreira, tá? Já vou explicar aqui pra vocês como que vai ser ali onde que a gente fez a emenda, que ali é um pouquinho diferente. Então, 2, 4, 5, uma correntinha, prendo sobre o ponto alto. Uma correntinha, venho aqui e vou fazer novamente os 5 pontos altos, separados por uma correntinha. Cinco, uma correntinha, venho aqui sobre o meu ponto alto e prendo com um ponto alto. E aí, nós estamos aqui, ó, na nossa emenda, tá vendo? Olha, aqui eu tenho um leque, aqui eu tenho aquele ponto alto que eu coloquei bem aqui na emenda, ó, do meu trabalho. E aqui eu tenho um outro leque. Então, aqui nesses dois leques, nós vamos fazer menos pontos altos. Então, vai ser assim, ó. Eu vou fazer uma correntinha, vou vir aqui dentro do meu leque, vou fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Então, nesses aqui, nos demais, eu fiz 5. Nesse, eu vou fazer somente 3. Vou fazer uma correntinha, vou vir aqui sobre aquele ponto alto que eu coloquei bem aqui na emenda, ó, e vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha. No próximo leque, eu vou também fazer somente 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Então, 1, 2 e 3. Uma correntinha, venho aqui, prendo no próximo ponto com um ponto baixo. Uma correntinha, venho aqui e vou fazer agora novamente, ó. Então, só aqui na emenda que eu vou fazer só 3 pontos altos em cada leque. Nos demais, eu vou estar fazendo sempre 5 pontos altos, como eu fiz aqui, ó, nesses outros aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui 5 pontos altos em todos esses leques aqui. E aí, quando tiver aqui, nesse aqui eu volto pra mostrar pra vocês, mas ele vai ser igual a esse primeiro que a gente fez aqui, que vão ser com 7 pontos altos, tá? Eu vou fazer e já volto. E o meu trabalho está ficando assim, ó, tá vendo? Aqui eu tenho emenda, né? Somente 3 pontos em cada um dos leques aqui, né? Perto da emenda. E eu cheguei aqui perto da minha parte onde eu tenho aquele leque sobre leque aqui, tá? Então, aqui onde eu fiz o leque com 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, em todos esses cantos, né, que a gente chama, tanto aqui, quanto desse lado aqui, desse outro lado aqui, tá? Você sempre vai colocar 7 pontos altos. Então, vamos lá, ó. Vou fazer um ponto, uma correntinha, vou vir aqui e vou fazer um ponto alto, uma correntinha. 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 Mais um ponto alto, mais uma correntinha, mais um ponto alto. E eu estou com 2, 3, 4, 5, 6, preciso fazer mais um. 7. Uma correntinha, venho aqui no meu ponto, aquele que eu fiz, né?
e faço um ponto baixo. Uma correntinha, agora novamente, ó, eu tô naqueles leques que eu fiz somente 2 pontos altos, separados por 2 correntinhas, né. Então, aqui eu vou fazer somente 5. Um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, tenho 4, faço mais um, 5. Aí, faço uma correntinha, venho aqui no ponto alto e vou prender com um ponto baixo. E essa vai ser a sequência do nosso trabalho por toda a volta, tá? Quando chegar aqui, você vai fazer novamente os 7 pontos altos. E aí, pessoal, quando você chegar aqui desse lado na emenda, porque aqui nós passamos a emenda, né? Quando você chegar aqui desse lado na emenda, você vai novamente fazer como nós fizemos aqui. 3 pontos altos, somente separados por uma correntinha nos 2 leques, tá? Desse lado, 3 pontos altos, e desse lado, 3 pontos altos, separados por uma correntinha, como nós fizemos aqui. Ficou uma dúvida? Volta o vídeo e veja como nós fizemos aqui, e faça desse lado aqui também. Ficou na dúvida como nós fizemos aqui? Como vamos fazer aqui, você volta e olha como fizemos aqui, que vai ser a mesma coisa, tá? Eu vou fazer toda essa minha carreira e eu volto para encerrar essa carreira aqui com vocês e dar início aqui na próxima carreira, que eu vou voltar a trabalhar com a cor salmão, tá? Então, até daqui a pouco. Fiz toda a minha carreira, então, aqui como eu expliquei para vocês, né? Então, aqui eu prendi com um ponto baixo sobre o ponto aquele da carreira anterior, uma correntinha. Agora, eu venho aqui, conto uma, duas, na terceira que nós fizemos do início, eu vou encerrar a minha carreira com um ponto baixíssimo e vou cortar esse meu fio aqui, porque eu vou fazer a minha última carreira, tem que ser uma cor diferente, né, para destacar bem os nossos pontos altos duplos ali, para ficar bem bonitinho os nossos picôs, né. Então, eu vou passar agora, ó, por trás das 2 alcinhas aqui da minha carreira, ó, tá vendo? Vou puxar o fio lá pra trás e vou fazer aquele arremate que eu sempre tô explicando pra vocês aqui nos meus vídeos de passo a passo, tá vendo? Agora, eu venho passando por trás aqui, ó, dos pontos pra depois ir trabalhando aqui por cima e já ficar bem arrematadinho o meu fio aqui, tá? Então, olha só, é bem simples, bem fácil de fazer e depois não dá tanto trabalho para arrematar todos os fios, né? Porque praticamente é só passar a colinha e cortar depois, tá? Então, ó, aí aqui eu puxo lá pra trás, porque como eu sempre digo pra vocês, eu prefiro que o fio esteja lá pra trás, né? Prontinho, ó. Então, agora eu vou fazer a minha última carreira aqui, olha como que fica aqui, ó. Eu vou levantar vocês um pouquinho para vocês terem uma visão parcial de como que fica aqui já. E aí, eu vou pegar o meu fio salmão aqui para fazer a última carreira aqui junto com vocês. Olha só. E ficou assim, ó, tá vendo? Já ficou bem bonitinho assim também, né, pessoal? Olha só. Agora, nós vamos dar aquela finalizada aqui no nosso trabalho, tá bom? Agora, pessoal, não tem um lugar certo para iniciar, tá? O bom é iniciar nesses bloquinhos aqui, tá? Nesses, que nós temos aqui 5 pontos altos separados por uma correntinha. Então, eu vou iniciar a minha carreira, eu vou fazer um ezinho, tá? E vou fazer como se eu fosse iniciar uma carreira, tá? E eu vou vir aqui no meu... Eu vou já iniciar aqui pertinho da minha parte, onde eu tenho mais pontos, para explicar para vocês a diferença, tá? E eu vou prender aqui, ó, naquela correntinha que eu... Logo depois daquele... do ponto baixo que eu prendi aqui, tá? Então, eu vou passar o meu fio pra lá e vou fazer um ponto baixo aqui. Tá vendo? Eu faço aqui somente 2 correntinhas para fazer o meu picô. Se você quer fazer o seu picô com 3, fique bem à vontade aí, tá? 2 correntinhas, vou fazer o meu ponto picô aqui.
Eu faço 2, se você quiser fazer 3, fique tranquilo, pode fazer, sem problema nenhum. 1, 2 correntinhas. Vou fazer o meu ponto picô aqui, tá? Então, eu fiz 2 pontos picôs aqui. Agora, eu vou fazer um ponto picô com 5 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou vir aqui no pezinho e vou fazer um ponto baixo aqui para prender. Então, agora, eu fiz o meu picô aqui com 5 correntinhas. Vou prender aqui no próximo ponto. Vocês vejam que eu já estou trabalhando em cima do meu fio do arremate para depois só terminar de arrematar ali. 1, 2 correntinhas, vou vir aqui, fazer mais agora 2 picôs com 2 correntinhas aqui. Então, 1, 2 e vou fazer aqui o meu último ponto. Eu vou prender aqui, ó, naquela correntinha que eu tenho, que aqui é meu ponto baixo, tá vendo? Então, vou prender aqui. Agora, eu vou fazer o meu ponto alto duplo, tá? Então, eu quero que vocês prestem atenção, porque aqui eu já tenho o meu canto, tá? Então, esse primeiro, eu vou laçar a minha agulha 2 vezes, porque eu vou fazer um ponto alto duplo. E eu vou vir aqui, eu tenho o leque, ó, tá vendo? O meu leque que eu fiz na primeira carreira aqui do bico de acabamento. Então, eu vou vir lá no pezinho do leque, pegando a carreira de baixo do leque, não a do leque, de baixo, tá? Eu vou laçar o meu ponto aqui, vou puxar um pouco para não ficar muito, vou fazer um ponto baixo, eu vou puxar uma vez, vou puxar a segunda e vou fechar o meu ponto. Então, eu fiz um ponto alto duplo aqui, ó, tá vendo? Então, lá no, ó, aqui é o leque, lá naquele ponto, na carreira de baixo do leque, tá? Vou laçar novamente a minha agulha 2 vezes. Agora, eu vou vir aqui, ó, aqui eu tenho o meu canto e aqui eu tenho o meu leque com 3 pontos altos. Então, eu vou vir na carreira de baixo, pegando lá, ó, laçando. Vou puxar um pouco, vou tirar uma vez, vou tirar. Opa, vamos de novo, tá? Que escapou a minha agulha ali. Então, vou lá, ó, vou laçar, vou tirar uma vez, vou tirar a segunda vez e vou tirar tudo, tá vendo? Ficou assim agora. Agora, eu vou pegar e vou vir aqui, ó, naquele espacinho da correntinha, tá? Aqui, ó, e vou prender com um ponto baixo. Ficou assim o meu trabalho. Daqui a pouquinho vocês vão entender melhor. Agora, eu estou aqui naquele canto onde eu tenho 7 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui, antes do meu picô com 5 correntinhas, eu fiz 2 pontos picôs com 2 correntinhas. Aqui, eu vou fazer 3, tá? Então, vamos lá. 1, 2 correntinhas. Vou fazer um ponto, meu primeiro picô, e vou prender aqui com um ponto baixo. 1, 2 correntinhas, vou fazer o meu segundo ponto picô, vou no próximo espacinho, ó, tá vendo? Eu prendo naquele espacinho de uma correntinha. Vou fazer um ponto baixo. 1, 2 correntinhas, vou vir aqui no próximo e vou prender com um ponto baixo, tá vendo? Então, fiz 3 pontos picôs aqui, porque eu tô naquele que eu fiz 7 pontos altos separados por uma correntinha. Agora, eu vou fazer o picô com 5 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vou vir aqui, vou fechar o meu picô e vou prender no próximo espacinho com um ponto baixo. 1, 2 correntinhas. Vou fazer o meu picô aqui. Vou vir no próximo e vou prender. 1, 2 correntinhas.
vou, né, fazer o meu ponto picô, vou no próximo e vou prender com um ponto baixo, 1, 2 correntinhas. Vou fazer meu ponto picô e vou prender aqui, ó. Sempre vou finalizar essa parte nessa correntinha aqui, ó, que nós fizemos antes de prender o nosso ponto, de prender aqui com um ponto baixo, tá vendo? Aqui. E eu fiquei, então, com 3 pontos picô, um ponto com duas correntinhas, um ponto picô com 5 e mais 3 com duas correntinhas. Agora, eu vou laçar novamente a minha agulha 2 vezes. Tá vendo? Eu prendi desse lado nesse ponto aqui. Desse outro lado, eu vou vir aqui, ó, no mesmo lugar. Aliás, só no ponto do outro lado, tá vendo? Vou prender aqui e vou fazer meu ponto alto duplo. Então, vou puxar uma vez, vou puxar novamente e vou fechar o meu ponto alto duplo, tá vendo? Agora, eu vou laçar 2 vezes novamente. Lembra do que eu falei pra vocês? Que eu sempre tenho que olhar onde eu tenho o meu leque, que eu fiz aqui, ó. Então, o meu próximo ponto alto duplo, eu pego aqui. E vou puxar uma vez, puxar outra vez e puxar novamente. E aí, eu venho prender aqui, ó, naquela correntinha inicial antes do primeiro ponto, tá? Prendo com um ponto baixo ali. E ficou assim o nosso canto aqui, tá vendo, ó? Está ficando assim o nosso trabalho. Eu vou fazer mais um pouquinho aqui com vocês, e aí vocês vão prosseguindo o trabalho, porque é só essas repetições. 1, 2 correntinhas, vou fazer meu ponto picô, venho no próximo espaço e prendo. 1, 2, vou fazer ponto picô, venho no próximo espaço e venho. Lembrando sempre que aqui onde eu tenho 5 pontos altos separados por uma correntinha, sempre 2 pontos picôs antes do ponto picô com 5 correntinhas. Aqui nesses, onde eu tenho 7 pontos altos separados por uma correntinha, eu sempre vou fazer 3 pontos picôs com 2 correntinhas, um ponto picô com 5 e mais 3 pontos picôs com 2, e aí faço o meu ponto alto duplo, tá? Então, aqui eu vou fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vou vir aqui e vou fechar com um ponto baixo e vou prender no próximo. 1, 2. Vou fazer meu ponto picô, vou prender no próximo. 1, 2, vou fazer meu ponto picô e vou prender aqui naquela correntinha, ó, tá vendo? E agora, eu tenho que fazer meu ponto alto duplo. Onde que eu vou pegar? Tá vendo, ó? Aqui na carreira anterior eu peguei aqui, agora eu vou 2 vezes, laçar a minha agulha 2 vezes e vou vir aqui. Aqui eu tenho o meu leque, então, eu vou pegar aqui esse ponto de dentro aqui, ó, tá vendo? E vou fazer o meu ponto alto duplo. 1, 2 e 3. Laço 2 vezes novamente, aqui eu tenho o meu outro leque, ó, vou pegar esse ponto aqui e vou fazer o meu ponto alto duplo. 1, 2 e 3. Venho aqui naquela correntinha antes do ponto alto e vou prender com um ponto baixo. E ficou assim, ó, tá vendo? Olha, está ficando assim o meu trabalhinho. Tá vendo? Então, ó, tá formando aqui o meu. Agora, pessoal, eu logo estarei aqui onde eu fiz a minha emenda, tá? Então, tem mais um aqui e mais um com 5, e aí vem aqueles com 3, tá? Então, você faz esse daqui com o padrão que eu expliquei, você vai fazer 2 pontos picôs com 2 correntinhas, ou ponto picô com 5, depois você vai fazer mais 2 pontos picôs com 2 correntinhas, vai fazer o ponto alto duplo, vai prender aqui, depois vai fazer o outro, vai prender aqui,
E assim você vai fazendo até fazer esse daqui. Aí, aqui eu volto onde tem só esses 3 pontos altos aqui, que é aqui na parte da emenda. Eu volto aqui para explicar para vocês como que a gente vai fazer aqui. Olha só, aí eu fiz e eu já estou aqui, ó. Aqui eu tenho somente aqueles 3 pontos altos, separados por uma correntinha, antes aqui da nossa emenda, ó. Aqui está a nossa emenda do nosso trabalho, ó. Então, vamos lá, como que a gente... O que eu fizer desse lado aqui, vocês vão repetir aqui do outro lado também, tá? Porque vai ser do mesmo jeitinho, tá? O que eu fizer aqui, você vai fazer desse lado aqui depois, tá? Quando chegar lá. Então, eu fiz aqui meu ponto, tá? Fiz aqui os meus 2 picôs, né? Laçar a minha agulha. Vou fazer meu ponto alto duplo aqui, então, tem que vir aqui no pezinho do leque, ó, no ponto de baixo. E vou fazer um ponto alto duplo aqui. 1, 2 e 3, tá vendo? Agora, eu vou laçar a minha agulha, que eu tenho um leque, certo? Então, eu vou fazer meu ponto alto duplo aqui. 1, 2 e 3. Agora, eu vou prender aqui naquela correntinha antes dos meus pontos altos aqui, tá vendo, ó? Prendi, fiz aqui meus 2 pontos altos duplos. Vou fazer 1, 2 correntinhas, vou fazer um ponto picô aqui, tá vendo? Vou prender aqui. Vou fazer 1, 2 correntinhas, vou fazer meu ponto picô. Então, eu fiz 2 pontos picôs aqui, tá vendo? 2 pontos picôs naqueles antes do intervalinho aqui da emenda. Agora, eu vou vir aqui, eu não vou fazer um ponto picô agora, tá? Porque aqui eu já tenho o meu ponto baixo que tá prendendo aqui. Eu vou vir aqui, só vou fazer um ponto baixo na próxima correntinha. Ficou assim. Vou laçar a minha agulha 2 vezes, vou vir aqui, ó, aqui eu tenho o meu leque, vou prender o meu ponto, vou fazer o meu ponto alto duplo aqui. 1, 2 e 3. Fiz o meu ponto alto duplo ali. Agora, eu vou laçar novamente a minha agulha 2 vezes. Lá do outro lado, eu tenho um leque também. Então, eu vou vir aqui e vou fazer o meu ponto alto duplo. 1, 2 e 3. E vou prender aqui com um ponto baixo, ó, ficou assim, 2 picôs, um ponto baixo, ponto alto duplo, prendi aqui. Agora, eu vou fazer um ponto baixo aqui e vou fazer 1, 2 correntinhas. Vou vir aqui no próximo e vou fazer um ponto baixo, 1, 2 correntinhas, vou fazer meu ponto picô. E vou vir aqui no próximo, ó, e vou fazer um ponto baixo. Ó, 2 picôs, os meus pontos altos duplos e 2 picôs. Laço 2 vezes, aqui eu tenho o meu leque, certo? Ó. Então, eu vou vir aqui e vou fazer o meu ponto alto duplo. 1, 2 e 3. Laço 2 vezes, aqui eu tenho o meu leque, ó. Então, aqui eu tenho que fazer o meu ponto alto duplo. E vou fazer o meu ponto alto duplo lá. Venho aqui no espacinho da correntinha e vou prender com um ponto baixo. E olha só, a minha emenda fica assim, aqui, ó, tá vendo? Fica bem... Ó, você vai ajustando aqui e fica assim. Agora, eu vou fazer o meu trabalho aqui com os picôs, como eu expliquei pra vocês, até chegar aqui naquele onde eu tenho mais pontos, e aí aqui eu volto pra não ficar nenhuma dúvida aqui com vocês com relação onde tem que pegar esse ponto alto duplo. Mas se vocês prestarem atenção, ó, você sempre vai fazer na direção do leque. Então, ó, aqui tem um leque, então, eu coloquei aqui. Quando eu chegar desse lado, eu vou ter que pegar aqui e vou ter que pegar aqui, ó. Tá vendo? Sempre no pezinho do leque. Depois, quando eu chegar aqui, eu vou pegar aqui e aqui,
Tá vendo? É fácil, simples, só prestar um pouquinho de atenção, voltar um pouquinho o vídeo se ficar com dúvida, tá bom? Mas eu vou fazer esse pedacinho aqui, daí eu volto aqui pra gente fazer essa partezinha junto. E o que eu fiz aqui, você vai fazer desse lado aqui depois também, tá bom? Então, vou fazer ali e já volto aqui com vocês. Então, fiz aqui até aqui, ó, e voltei para fazer essa aqui junto com vocês aqui para não restar nenhuma dúvida, tá? Então, eu fiz aqui o meu ponto alto duplo, aqui, ó, no meu leque aqui, e aqui eu tenho aquele motivo que tem mais pontos, né? Então, onde que eu vou prender aqui meu ponto alto duplo, ó? Aqui, ó, no pezinho do leque. Sempre vai ser no pezinho do leque, mas embaixo, tá? Na careira de baixo. Então, ó, fiz o meu ponto alto duplo, prendo aqui. Como aqui eu tô naquela parte que eu tenho 7 pontos altos, então, eu vou fazer 2 correntinhas. Vou prender aqui no próximo meu ponto picô. 2 correntinhas. Vou prender no próximo meu ponto picô. 2 correntinhas, vou prender no próximo meu ponto picô. E agora, eu fiz 3, né? Então, agora eu vou fazer aquele de 5. 2, 3, 4, 5. Vou vir aqui e vou prender no próximo com ponto picô. Ficou assim, 2 correntinhas, vou vir aqui no próximo e vou prender com um ponto baixo. 2 correntinhas, vou fazer meu ponto picô, vou prender aqui no próximo com um ponto baixo. 2 correntinhas, vou fazer meu ponto, venho aqui, ó, naquela correntinha e vou prender com um ponto baixo. Ficou assim, 2 laçadas, venho aqui, ó. Tá vendo? Que eu tenho meu ponto, meu leque, vou fazer aqui o meu ponto alto duplo. 1, 2 e 3. 2 laçadas, aqui eu tenho o meu leque, ó, venho aqui no pezinho e vou fazer o meu ponto alto duplo. E agora, pessoal, é só repetição, tá? Do tudo que nós fizemos até agora, você só vai repetir até o final. Onde você tiver esses motivos com 7 pontos altos separados por uma correntinha, vai ficar assim, e os demais vão ficar assim, ó, com 2 pontos picôs, de 2 correntinhas e um de 5, tá vendo? Então, vai ficando assim. Então, façam aí o de vocês, eu vou fazer todo o meu, eu volto aqui para encerrar a carreira com vocês e mostrar a nossa peça totalmente finalizada aqui para vocês verem como que ela tá linda. Voltando aqui, então, para encerrar essa carreira aqui com vocês e esse passo a passo também, né? Então, aqui, ó, aqui nós iniciamos e aqui eu fiz o meu último picôzinho. Então, vou prender ele aqui. Vou laçar a minha agulha 2 vezes, vou vir aqui, ó, tá vendo? Aqui eu tenho o meu leque. Vou vir aqui embaixo, pegar o meu ponto, laçar o meu ponto. Vou tirar uma vez, tirar mais uma e tirar mais uma. Então, vou laçar 2 vezes e vou fazer meu último ponto alto duplo, que vai ser aqui, ó, que eu tenho o meu leque, ó. E aqui, opa! Aqui eu tenho que fazer o meu último ponto alto duplo para encerrar a minha carreira. Então, tira uma vez, tira mais uma e tira mais uma. E aí, eu venho aqui, ó, no pezinho, né? Aqui onde eu iniciei, ó, minha carreira e vou encerrar ela aqui com um ponto baixíssimo. Vou vir aqui, vou cortar o meu fio, né? E esse último arremate que eu gosto de fazer com agulha de tapeceiro, tá? Então, eu puxo fora aqui, vou passar o meu fio aqui na minha agulha de tapeceiro e vou vir aqui, ó, no mesmo lugarzinho e vou colocar o meu fio lá pra trás. E vou puxar bem aqui, ó, encerrou bem certinho a minha carreira ali. E aí, eu vou vir aqui arrematando o meu fio. Eu vou costurando ele agora por vários pontos aqui, tá? Então, é só isso. Aí, eu vou costurando
por vários pontos, assim, por isso que eu já corto o meu fio bem grandão. E aí, depois, eu passo uma colinha lá e está feito o arremate, tá? Então, vou abrir a peça aqui e mostrar ela finalizada para vocês. Aqui está a minha peça finalizada, olha só que lindo que fica, que resultado mais lindo, olha só. Vou aproximar aqui para vocês verem, ó, todos os detalhes, olha que lindeza que ficou. Então, mais uma peça finalizada aqui junto com vocês, né? Espero que vocês tenham gostado de mais esse passo a passo, aproveitem aí, se vocês fizerem, postem assim nas tuas redes sociais e me marquem. Se vocês fizerem vídeos aqui, se vocês tiverem canal, fizerem vídeos, podem me marcar também que estarei repostando lá na comunidade. Um grande beijo e até nosso próximo vídeo. Tchau!